Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite para vocês. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para conversar sobre a palavra, para lermos aqui alguns versículos. Eu levei aí uns 15 dias sem gravar vídeo e aconteceu alguns imprevistos no meu trabalho e não deu tempo. Mas hoje nós estamos aqui. Você que não é inscrito, inscreve lá, nosso canal tem crescido. E eu quero agradecer porque você tem inscrito no nosso canal, tem participado das nossas mensagens. E com certeza daqui 2000 anos, daqui 1000 anos, nós vamos ser respeitados como um povo que desafiou um sistema para trazer realmente aquilo que Cristo veio fazer há 2000 anos atrás. Nós entendemos hoje que a obra que Cristo veio fazer, ela foi completa, foi terminada no ano 70 e dali o reino de Deus foi estabelecido e hoje nós já vivemos esse reino. E o tema nessa noite é: para quem que o pecado foi imputado? Porque hoje nós carregamos, eu não, né? Também nem você, mas nós carregamos essa expressão de pecador desde quando nós entendemos de gente. Desde a infância, colocaram na nossa mente que nós éramos pecadores, nós éramos descendente de Adão. Descendente de Adão nós somos, o homem carnal, mas a culpa que Adão levou sobre ele, Cristo tirou no Calvário. Então hoje nós temos a plena convicção e com respaldo bíblico que nós não somos pecadores. Nós somos homens falhos, carnal, temos obra da carne, mas a imputação do pecado não caiu sobre nós. E nós vamos ver para quem que o pecado foi imputado. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele diz: não imputa sobre eles esse castigo ou aquele mal. Então, imputado é quando o pecado é cobrado. Agora, não sendo imputado é a ausência daquela culpa. Então, para quem que o pecado foi imputado? Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Quando Adão transgride aquela ordem de Deus, ali ele transgrediu e a culpa que Adão teve sobre ele passou a todos. Então todos pecaram. Pecaram ou Deus colocou a culpa nos outros homens? Então o pecado ali, quando Adão peca, através de Adão, todos se fizeram pecador. E o versículo 13: porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Então, antes que viesse a lei de Moisés no Monte Sinai, o pecado já estava no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então o pecado já esteve desde quando Adão pecou. Mas qual era a lei que ia condenar o homem sobre o seu pecado? Não tinha uma lei. Ainda que Deus trazia juízo sobre uma nação pela sua maldade, mas não tinha uma lei para cobrar alguém. Onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então, quando eu e você nascemos, no século 21, que eu nasci, não tem 100 anos ainda, o pecado foi imputado em mim. Qual é a lei que me condena? É a lei de Moisés? Nós vivemos lei de Moisés hoje. Como é que disseram para mim que eu sou pecador? Qual é a lei que me condena que eu sou pecador hoje? Então não tem lógica isso. Se você for fazer uma análise bíblica, você vai ver que o povo saiu do Egito, eles saíram sem pecado.
Ué, mas como saíram sem pecado? Ué, então me prova qual era o pecado deles. O pecado dos israelitas só foi cobrado quando eles pedem uma lei para Deus no Monte Sinai. E quando Moisés foi trazer o mandamento, o primeiro mandamento ele já tinha transgredido, que era adorando a imagem. Então ali o pecado começou a ganhar vida. O pecado começou sendo imputado, porque aonde havia uma lei, ali o pecado produziu o fruto da morte. Então nós vamos à frente aqui. Mas o que era pecado e o que é pecado hoje? Será que o pecado que Moisés cobrava, qual era o pecado? Como ele ia cobrar um pecado se não tivesse uma lei? Mas o que era pecado? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Mas aquele que continua a pecar, transgride a lei de Deus, porque todo pecado é transgressão da lei. De qual lei que o João estava dizendo? A lei de Moisés. E vocês sabem que ele se manifestou a fim de poder tirar os nossos pecados e que nele não há pecado. Como Cristo tiraria o pecado? Zacarias vai dizer no capítulo 3, versículo 9, que apenas em um dia Deus tiraria o pecado daquela nação. João Batista, quando viu Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Paulo vai falar em Hebreus capítulo 9, capítulo 8, no capítulo 10, como ele aniquilou o pecado. E como hoje nós carregamos essa mentalidade de pecador, os anos passam, a vida, uns vai embora e vem criança e pecador, pecador, pecador. Meus irmãos, tem alguma coisa errada que nós precisamos rever. Nós não somos santos, nós somos homens que viemos de Deus, temos um reino a reinar, e há uma diferença de pecado, que era transgressão da lei, para obras da carne que nós praticamos hoje. Mas com a consciência sarada, você tem que andar pelo Espírito. Mas todos pecaram, Simar. Pecaram está no passado ou está no presente? Romanos capítulo 3, versículo 19, que diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz ao que estão debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Se nós pegarmos essa palavra e dizer todo mundo, meus irmãos, não é todo mundo, era aqueles que estavam debaixo da lei. Vamos voltar aqui para você entender. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca. Então, quem estava debaixo da lei era todo mundo ou era uma nação que estava debaixo da lei e que toda a boca, quando lia a lei de Moisés, se calava, porque a lei apontava o pecado? Para que todo mundo fique debaixo do juízo. Mas qual é o mundo que o Paulo está dizendo? Era o mundo onde a lei foi imputada, onde o pecado foi imputado. E aonde o pecado imputou? Aonde tinha uma lei. Os gentios não tinham lei de Moisés. Ainda que o judaísmo convertia alguns para a lei de Moisés, então ele se tornava pecador porque a lei mostrava o pecado para eles. Mas Paulo diz que eles viviam sem lei. Ainda que eles estavam afastados de Deus pela desobediência de Adão, mas não era cobrado a eles porque não tinha uma lei. E também Deus trazia juízo para essa nação, mas não havia uma lei dizendo que eles eram pecadores. Para que se cale todo mundo e que fique sujeito ao juízo de Deus.
quem estava debaixo do juízo de Deus? Era todo mundo ou quem estava debaixo da lei? Quem estava debaixo da lei. Então, quando Cristo veio salvar, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Os judeus estavam debaixo da lei, estavam perdidos porque o ministério da lei é o ministério da condenação e morte. E como Deus tirou o pecado do mundo? Vencendo a lei no Calvário, riscando o escrito de dívida e dando liberdade para aqueles que crescem em Cristo. Se mais quem não cresce seria condenado dentro daquela geração que Deus disse que o dia do Senhor ia vir e o juízo aconteceria naquela geração. Jesus disse que ia cobrar daquela geração, não é da geração hoje. Para quem era a lei de Moisés? Era para o Brasil, nem Brasil tinha, né? Era para os gentios? Também não, era para uma nação. Nós vamos ver aqui, Romanos capítulo 9, versículo 13, que vai dizer assim: porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então Paulo queria se separar de Cristo, porque quando Paulo chegava lá pregando Cristo, era um escândalo para eles. Então Paulo estava dizendo que ele queria se separar de Cristo, para que ele pudesse falar com seus irmãos deles, que são meus parentes segundo a carne. Versículo 4. Os quais são israelitas. Então, quem era parente de Paulo? Segundo a carne e as promessas. Os israelitas. De quem é a adoção? Nós recebemos adoção de filhos hoje, meus irmãos? Não, porque fizeram uma leitura errada para nós, dizendo que nós só somos filhos de Deus depois que levantar a mão. Mas para quem que era a adoção de filhos? Era para aqueles que estavam debaixo do pecado. E quem não estava, recebia o presente gratuitamente, sem ter lei, pela fé. Vamos voltar aqui. Os quais são israelitas, de quem é a adoção, e a glória, e os pactos. Para quem eram os pactos? É para o Brasil? É para o povo de hoje? E as promulgação da lei. E os cultos? Para quem eram os cultos? Os cultos eram para os gentios? Não. Era para os israelitas. E as promessas, tudo que Paulo está dizendo, que é lei, os cultos, adoção de filhos, a promessa, os pactos que ele fez, era para os israelitas. Nós não encaixamos nisso. Mas aonde nós encaixamos nessa história? Meus irmãos, a história bíblica aconteceu, eles fizeram parte daquela história. Hoje nós precisamos saber o que aconteceu com aquela história e aonde nós entramos nessa história. Não temos como entrar na história, nós temos que conhecer a história para chegar em Apocalipse, que já aconteceu, saber que dali para lá Deus fez novo todas as coisas. Eu e você, quando nascemos, já nascemos no reino do Pai. E o versículo 5, de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Então, para quem eram as promessas? Para a nação de Israel. E Cristo veio para quem? Para a nação de Israel segundo a carne. Nós não temos nada a ver com Deus segundo a carne. Com Jesus de Nazaré, que veio debaixo da lei para resgatar aqueles que tinham nascido debaixo da lei, a fim deles receber a promessa de Cristo, de filhos. Nós vamos continuar lendo aqui, Romanos 3, 19 a 26, para nós fazermos uma leitura melhor para entender realmente esse contexto. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, os que estão debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca,
e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Nós já falamos aqui que quem estava debaixo do juízo de Deus? Era todo mundo daquela época ou era para quem estava debaixo da lei? É claro que era para aqueles que estavam debaixo da lei. O juízo, meus irmãos, só veio no ano 70 para aqueles que estavam debaixo da lei. Verso 20. Porquanto pela obra da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Como é que as pessoas seriam justificadas diante de Deus? Era pela lei? Como os gentios seriam justificados se eles não estavam debaixo da lei? É uma pergunta. E como eles foram justificados? Mas justificados de quê? Se não tinham a lei dizendo que eles eram pecadores. Eles estavam debaixo da condenação porque Adão tinha pecado. Todos estavam longe de Deus. Mas aonde foi cobrado o pecado? Aonde tinha a lei de Moisés. Então toda boca se calava diante da lei e ficava sujeito ao juízo. Mas Jesus veio livrar eles daquele juízo. João Batista diz, olha, o machado já está à porta. Jesus disse, o juiz já está vindo. Então era aquela geração que estava debaixo do juízo de Deus, porque a lei calava todos que estavam debaixo dela. 21. Mas agora, meus irmãos, não é no século 21, porque nós ensinaram para nós, a tradição, que tudo que nós estamos lendo aqui está falando para nós. Paulo está falando isso lá no ano 60, 63, mas agora, há 2020 anos atrás, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestado pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que crêem, pois não há distinção de pessoas. Agora, 2000 anos atrás, se manifestou a justiça de Deus atestado pela lei e pelos profetas. E ela se manifestou sem lei. Para quê? Para que viesse resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. E quem não estava debaixo da lei recebia o presente gratuitamente. Foi assim que aconteceu com os judeus. E hoje, Simar? Deus vai me resgatar de que hoje, então? Não, meus irmãos, hoje não existe resgate no mundo espiritual, porque a morte reinou de Adão até Moisés. O que existe hoje? O que nós precisamos entender é que nós somos filhos de Deus e nós precisamos reinar no Espírito, não praticando as obras da carne. Na realidade, nós precisamos ser salvos de nós mesmos, daquilo que nós cometemos, daquilo que nós fazemos. Tudo, o cara entra nas drogas, aí depois pede para Deus salvar ele. Deus mandou ele entrar nas drogas. Então nós precisamos salvar de nós mesmos, porque as nossas atitudes é que nos condenam, mas Deus já nos fez perfeito no Espírito. A carne, ele diz que para nada serve. Se a carne não conta nada, eu vou sair fazendo. Meus irmãos, o fruto do Espírito manifesta na sua carne, na bondade, no amor, na mansidão. E as obras da carne manifestam também no seu corpo. O nosso corpo, ele é o agente tanto do bem quanto do mal. Mas o nosso irmão Paulo, ele diz que nós precisamos ser homens entendidos para saber e fazer a faculdade de entender aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Quando você e eu praticamos uma obra da carne, meus irmãos, nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Nós fazemos pelo nosso instinto mal.
Mas quando você pede a Deus para ser guiado pelo teu espírito, porque é o próprio Deus, não existe espírito de Deus, porque nós fomos ensinados que o Espírito de Deus está aqui. Se Deus é Espírito, como o Espírito de Deus está aqui? É o próprio Deus, meus irmãos. Paulo diz que aqueles que se unem ao Senhor, que se unia, é um Espírito só com Ele. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E, meus irmãos, todos pecaram no século 21, ou todos até aquele momento que Paulo estava fazendo uma reflexão como estava a situação dos israelitas e do mundo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo está trazendo um resumo. E o verso 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O 25. A qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Ele deixou os delitos para trás, jogou no mar do esquecimento, ou ele está trazendo para a vida das pessoas hoje? Porque a tradição, você entrou numa porta lá da tradição, você já é pecador. E se você levantar a mão, é um pecador arrependido. E se morrer? Morreu um pecador arrependido. O cara nasce pecador, morre pecador e vai viver pecador. Meus irmãos, tira a consciência de pecador. Porque o sangue do bode de cabrito, ele purificava a carne. As pessoas iam para casa felizes durante um ano. Agora Cristo se manifestou para tirar a culpa. Paulo diz, agora precisamos renovar a consciência, tirar a consciência de pecador. E ter a mente sarada, meus irmãos, para que quando você errar, você está errando o alvo, você não está transgredindo a lei, porque a lei agora é no Espírito. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Mas se eu não tiver fé, eu vou ser justificado? Meus irmãos, o sangue de Jesus não está sendo derramado. Se você não tiver fé, o que é fé hoje? Eu preciso ter fé que Jesus morreu. Você tendo fé ou não tendo, Jesus morreu. E como é que eu faço para ser salvo? Salvo de quê? O que te condena hoje, então? Me mostra uma lei que diz que você é pecador. Aí você tem que ir para a lei de Moisés. Porque a lei que se manifestou hoje é a lei do Espírito, que já manifestou há 2.000 anos atrás. Paulo diz que as letras que ele escrevia lá não era mais com caneta e nem com tinta. Era escrita na tábua dos vossos corações. Hoje a lei é no Espírito. A justiça de Deus se manifestou para quem? Para aqueles que tinham fé. Eu não tenho fé. Como é que estou a minha vida? Meus irmãos, o reino de Deus não é questão de fé, já foi estabelecido. E como vou viver nesse reino? Aí você tem que crer naquilo que foi feito e para você reinar em vida. E como é que é reinar em vida? É paz, alegria, gozo no Espírito Santo. E se eu não estou reinando em vida, você está no reino da carne, praticando as obras da carne. Você nasceu no reino, mas não está vivendo nesse reino, que é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. E se eu ter isso, eu preciso de congregar em algum lugar? Meus irmãos, primeiramente que Deus congrega em você. Nós somos o tabernáculo de Deus. A igreja foi construída, edificada, quando ele disse para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
A igreja já foi edificada, meus irmãos, para a morada de Deus. Deus não está edificando igreja mais. A igreja foi edificada com 40 anos e ali Deus passa a tabernacular no homem. E se o homem ouvir a voz de Deus, ele viverá uma vida em paz aqui, desfrutando. E quando ele morrer? Morte física ou espiritual? Que a morte espiritual já foi vencida. E quando ele morrer fisicamente? Meus irmãos, para nós que cremos que tudo já foi consumado, nós já estamos no reino, nós já somos eternos. Quando essa matéria cair, fecha uma porta e abre outra. Você, o ser espiritual que mora em você, ele não morre, ele é eterno. Só essa memória é tirada e você vai continuar na eternidade, que já somos eternos hoje. É meio complicado, mas um dia você pode entender. Quem estava debaixo do pecado? Talvez você vai dizer assim, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Nós vamos ver agora, meus irmãos, quem estava debaixo do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então, aonde abundou o pecado? Foi em mim? Foi em você? Foi na sua família? Onde é que o pecado abundou? O versículo 20. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Enquanto os israelitas não tinham lei de Moisés, Deus não cobrava pecado deles. Quando é que o pecado abundou? Quando veio a lei. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então hoje, as pessoas, eu já vi algum testemunho que diz: olha, irmão, eu matei 30, matei 20, eu fazia isso, fazia aquilo, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, não tem lógica bíblica para isso. Aonde abundou o pecado? Neles lá, porque a lei mostrou o pecado para ele. E hoje? O cara erra, onde abundou o erro, pode abundar a bondade? Sim. Mas aqui a questão era a transgressão da lei. Não tem nada a ver aquele pecado que a lei te acusava para os dias de hoje. Nós erramos, nós vamos colher os frutos hoje mesmo, na nossa carne. E o 21. Para que, assim como o pecado veio a reinar, o pecado veio o quê? A reinar na morte. Assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna. Então, como o pecado veio e reinou, teve um reino, a graça de Cristo veio e formou também um reino. E esse reino foi estabelecido e nós vivemos nele hoje. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, para quem que o pecado abundou? Quem foi resgatado pelo sangue? É o que Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quem recebeu a adoção de filhos? Segundo Romanos capítulo 9, versículo 3 em diante. Os israelitas. Porque dele eram as promessas, dele eram os pactos, e deles era a adoção de filhos, e deles era a glória. Porque quem foi destituído da glória de Deus? Foi Adão. Adão foi destituído, agora Cristo vem e refaz esse erro e leva realmente todos para a presença de Deus novamente. A ponte foi feita, o caminho, ele era o caminho. Quem estava debaixo do primeiro pacto precisava de resgate. Meus irmãos, nós aqui no Brasil, eu e outro
no mundo inteiro, nós nunca precisamos de resgate, Nós precisamos de resgatar uma consciência nossa perdida. Mas o resgate bíblico ali que foi usado naquela época, nós não temos nada a ver com esse resgate. Porque nós nunca tivemos debaixo da lei para ser resgatado. Hebreus capítulo 9, versículo 11, que vai nos dizer assim: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bode e de novilho, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por toda no santo lugar, e havendo obtido uma eterna redenção. Cristo não está perdoando o pecado hoje, porque o pecado era perdoado de ano a ano, com os sacerdotes, os animais, aspergia sangue, oferecia para Deus, e Deus perdoava os seus pecados. Eles voltavam para casa, consciência limpa, mas no outro ano ele voltava a mesma coisa, consciência pesada. Mas agora Cristo não entrou mais num tabernáculo feito por mão humana, dessa criação. Mas ele entrou no próprio céu e obteve uma eterna redenção. Ele entrou uma vez por toda, meus irmãos, e aniquilou o pecado. Mas como ele aniquilou o pecado? Se você souber como o pecado foi aniquilado, você precisa entender que a lei foi vencida na cruz. E aonde não tem mais lei, o pecado está morto, enterrado e jogado no mar do esquecimento. Algum ainda pega ele lá ainda. Versículo 13. Porque se a expensão de sangue de bode e de touro e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, se o sangue do animal purificava a carne dos israelitas e aquela nação toda, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas as vossas consciências, para servir ao Deus vivo. Meus irmãos, se você tem uma consciência de pecador, você nunca entendeu o sacrifício da cruz. Porque você imagina bem, o cara vai para a tradição, quem é pecador levanta a mão, consciência de pecador. Você pode ter uma consciência que você é falho, é errado, mas pecador, meus irmãos, você está anulando o sacrifício de Cristo. E está fazendo ele entrar todo dia no santo lugar, fazendo ele de um empregado, de sacerdote era empregado. Todo ano ele tinha que estar lá, todo dia. Os israelitas tinham uma vida melhor do que nós hoje. Para mim, não. Melhor daqueles que vivem, que são pecadores hoje, né? Porque os israelitas voltavam para casa e só no ano que vem eles voltavam para oferecer o sacrifício. Agora não, todo dia você é pecador. Consciência de pecador. Nós formamos uma geração, consciência de pecador. As criancinhas é pecador. Ainda culpa o diabo ainda. Que esse ser como o Espírito nunca existiu. Tira a consciência de pecador e tem uma consciência de filho do reino. Filho do Deus Altíssimo. E com certeza você vai viver uma vida melhor. Versículo 15. Para quem que Cristo fez esse sacrifício? Fez para mim? Ou eu fui beneficiado com esse sacrifício? Ele não fez por mim, porque eu nunca tive debaixo da lei e não precisei de resgate, porque o resgate só era para aquele que estava debaixo da lei. Mas eu não acredito. Vamos ler então. E por isso é mediador de um novo pacto, para que intervendo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, para que eu e você fosse resgatados, meus irmãos. Por Cristo, nós precisávamos estar debaixo do primeiro pacto.
lá no Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Moisés. Deu os 10 mandamentos e depois os 600 preceitos. Debaixo do primeiro pacto, o chamado receba a promessa da herança eterna. Quem recebeu a promessa da herança eterna? Foi nós? Ou foi eles que estavam debaixo do primeiro pacto? Pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Simar, então quem estava debaixo do pecado? Eu não entendi a mensagem. Quem estava debaixo do primeiro pacto? O pecado foi imputado. E os gentios, eles não eram pecador, porque não tinha uma lei para acusar eles, ainda que eles receberam também a culpa de Adão. Por que Deus imputou a culpa de Adão em todo o mundo do Éden até a cruz? Para que quando viesse o segundo Adão, assim que por Adão entrou o pecado no mundo, assim também Cristo tiraria o pecado do mundo. Meus irmãos, essa é a mensagem. Não tenha uma consciência de pecador, mas sim uma consciência limpa diante de Deus e pratique a justiça. Não para ser salvo, mas para você viver uma vida melhor com a sua família, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus inimigos também. E o que nós pregamos hoje? Nós pregamos a paz, o reino de Deus estabelecido sobre a humanidade. Então tá aí a mensagem. Melhor noite para você. Não esqueça de dar o joinha, inscrever lá no canal e divulga essa mensagem. Até a próxima oportunidade.